Bom, boa noite. A gente está na aula 7, Corpo Pintado de Giz, sobre terreiro e outras epistemologias, trabalhando com o texto Por um Território Novo, Existencial e Físico, da Beatriz Nascimento, que faz parte do livro Quilombola Intelectual, lançado em 2018. A gente está dentro do módulo 2, caminhando aí para o processo de finalizar esse módulo. Então, acho que vale a pena, talvez, eu apresentar um pouco a Beatriz Nascimento, antes da gente entrar no texto, e vocês trazerem as perguntas de vocês sobre o texto. A Beatriz Nascimento é uma historiadora que ela produziu uma boa parte da sua... Tem uma característica nos intelectuais dos anos 90, do final dos anos 80, do começo dos anos 90, dos intelectuais negros, e acho que alguma medida dos intelectuais desse período, sobretudo aqueles que se situavam à esquerda política, que é um engajamento social profundo, para além de uma produção teórica, era uma produção teórica engajada com questões sociais. Então, a Beatriz Nascimento é uma intelectual que circulou muito no período em que ela escreveu, e produziu muitos textos não acadêmicos para circular entre o movimento negro, para circular entre as pessoas do movimento negro. O próprio anos 80 é um período de consolidação do movimento negro, enquanto uma estratégia política de enfrentamento ao racismo estrutural e institucional no Brasil. E a Beatriz Nascimento, então, é uma historiadora que toma como tarefa, no seu período de produção histórica, no seu período de produção, e que tem tudo a ver com o período em que a historiografia transitava no mundo. Qual é o fenômeno teórico que está imerso à produção, sobretudo das ciências humanas, nos anos 80 e 90? Uma coisa que é chamada de giro ontológico. O que é esse giro ontológico? É a descentralização da forma de produção de conhecimento do norte para o sul. Então, é uma mudança da perspectiva sobre o que é conhecimento, o que é teoria, o que é produção de conhecimento, qual é o papel da universidade, qual é o papel dos intelectuais. E a Beatriz Nascimento é uma intelectual desse período. Então, na historiografia no Brasil, ela está problematizando a forma como a memória e a presença negra é contada dentro dos processos de produção de narrativa histórica, que é sempre o lugar do sujeito subalternizado e dominado. E a historiografia no Brasil, na época que ela escreve, ainda é uma historiografia baseada na historiografia material. O que é a historiografia material? É a historiografia que se baseia, ou que se baseava naquele período, em materiais como documentos, fotos, registros, monumentos, objetos. Ela é uma historiografia muito articulada com a arqueologia, e, de alguma medida, a antropologia também. Então, a Beatriz Nascimento, no bojo das discussões da historiografia francesa, está propondo uma reflexão sobre a história imaterial, ou a memória como produção de história. Vocês devem ter ouvido falar, ou não, de um historiador francês, desculpa, chamado Jacques Le Goff, é Michel Le Goff. Ele já morreu. Ele tem um livro dessa grossura chamado História e Memória. Jacques Le Goff. Ele foi o cara, na historiografia francesa, que criou a ideia de memória como uma forma de produção histórica. Partindo dessa discussão, a Beatriz Nascimento propõe, então, um olhar sobre a historiografia negra a partir das narrativas produzidas sobre a ideia de quilombo dentro da historiografia brasileira. Já se falava de quilombo naquela época, mas se partia da materialidade dos quilombos. Entanto que até o final dos anos 80, somente quilombos que tinham algum tipo de registro material da sua existência, territórios que tinham algum tipo de registro material que comprovava a sua existência enquanto quilombos desde a época da escravidão, eram reconhecidos
como territórios quilombolas. Depois das discussões da Beatriz Nascimento e da apropriação da própria arqueologia e da antropologia dessa noção, tem uma modificação dos critérios de reconhecimento da terra como terra quilombola por parte do poder público. Dentre esses reconhecimentos, uma das coisas que são fundamentais é a relação do sujeito com a terra, sujeito-território, que está na produção bibliográfica da Beatriz Nascimento, o que aquele território afeta na produção de uma ideia de pessoalidade e o que aquela pessoalidade afeta na produção daquele território. É uma das chaves também de pensar a experiência indígena, por exemplo, no Brasil. Não só no Brasil, mas de como a antropologia indígena tem pensado a produção da ideia de uma identidade indígena. E que isso é apropriado pelas discussões em torno da figura de terreiro, da figura dos terreiros como produção de uma ideia de território e de quilombo. E aí, com isso, a gente teve um salto enorme na compreensão da própria memória negra no Brasil, e a gente entra no começo dos anos 2000 num longo processo historiográfico de tombamentos de patrimônios imateriais vinculados à memória da identidade negra, como, por exemplo, o acarajé, o samba, a capoeira, a baiana do acarajé, são repertórios imateriais de memória preta dentro da historiografia do Brasil. Não sei se vocês já conheciam a Beatriz, Seu Chovendo Molhado, e se alguém tem alguma pergunta sobre isso. Eu acho que eu assisti a sua aula na pandemia, da Beatriz, que tem, né, na plataforma. Me lembro que acho que fui eu e Macária, de tarde. Também o filme Ori, né, também tem na plataforma, que é um filme maravilhoso. Mas essa profundidade que você fez, essas correlações, eu ainda não tinha nem ouvido falar, nem o Alex Hatz. De vez em quando eu vejo umas que é o que costurou praticamente, né? A biografia dela e trouxe os textos, mas eu não tinha. Ele traz um outro, vou dizer, uma outra Beatriz nas aulas que ele dá nas universidades, né? Ele traz uma poesia, traz uma força, uma resistência muito grande. Uma outra Beatriz. Eu acho que essa forma diferente de apresentar o mesmo intelectual é normal. Por exemplo, há 1000 anos atrás, mentira, em 2014, quando eu comecei a pesquisar da Angela Davis no Brasil, e não tinha livro publicado em português, não tinha nada, só tinha a Democracia da Abolição. E quase nem se falava da Angela Davis aqui no Brasil, ela vai ganhar notoriedade a partir ali de 2017. Quando eu ia buscar informações sobre a Angela Davis, o que eu via de repertório era que ela era feminista negra. E as pessoas apresentavam a Angela Davis como feminista negra. Depois que eu fui entendendo que, na verdade, ela é filósofa, ela não é feminista negra. E aí, à medida que eu fui entendendo sobre o feminismo negro, eu fui entendendo a diferença e por que essa demarcação entre uma coisa e outra. A Patrícia Hill Collins, por exemplo, ela é uma intelectual do feminismo negro. Ela está produzindo o feminismo negro enquanto repertório teórico. A Angela Davis não, ela está pensando sobre raça e ela vai interseccionando com classe e com gênero para que ela possa construir as reflexões que ela está fazendo sobre raça, porque ela entende que numa sociedade atravessada pelo lugar da identidade, a gente não pode separar as intersecções que constroem o sujeito, dentre elas, gênero e classe. Raça seria o pilar estrutural, gênero e classe o pilar estruturante dessa relação. Então, formas diferentes de apresentar o mesmo. Se a gente lê o prefácio de Mulher, Raça e Classe, feito pela colega Djamila, já não é essa a mesma apresentação que ela faz. Ela já faz uma apresentação por um outro lugar, digamos que pelo lugar do feminismo negro. Então, acho que isso é normal. Não acho que tem nada de não, Jaque, eu não estava criticando, não. Para mim foi uma porta, né? Que eu não tinha. Acho que eu estava no mesmo, eu tenho visto no mesmo lugar a Beatriz, inclusive pela filha dela, que na pandemia trouxe muitas lives, ela trouxe. Eu não vou dizer que ela reacendeu, reviveu, porque é a mãe dela. Mas a forma como ela trouxe foi de outra forma, né? Que ela traz a mãe dela também. Eu ia dizer só que talvez essa forma diferente de apresentar o intelectual, pelo menos para mim,
tem muito a ver com essa necessidade, ou com o exercício que eu venho fazendo nos últimos 8, 9 anos, de demarcar um lugar teórico para essas intelectuais. Elas não são só ativistas ou só poetas, como se isso fosse pouca coisa. Elas são intelectuais importantíssimas para a produção do pensamento racial no Brasil hoje. Talvez sem essas mulheres, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, talvez até a própria Djamila Ribeiro, talvez a gente não teria o alcance ou a potência do que a gente vem produzindo. É que eu considero a Djamila uma palestrante, não uma intelectual. Então, ela é uma boa escritora, ela é uma boa palestrante, mas ela não é uma intelectual. Nossa, qual que é a diferença de um lugar para o outro? É o alcance e o nível, né, de profundidade do que vem sendo discutido. Então, eu tenho a impressão que a Djamila é boa em contar ideias, em compartilhar ideias, mas quando eu olho para a produção bibliográfica dela, eu não consigo ver nada que dê para dizer assim, olha, isso aqui tem uma produção teórica interessante que a gente tem que olhar. Quer ver uma mulher preta que está viva e que tem uma produção teórica muito interessante? É a Marilé Almeida, da História. Ela está pesquisando sobre quilombos numa outra chave, diferente da Beatriz, mas que tem uma perspectiva do lugar de gênero que não é uma preocupação da Beatriz. É bastante interessante a intersecção que ela faz do feminismo negro com a história. Então, acho que ali tem coisas interessantes para a gente olhar e pensar teoricamente mesmo com a Marileia. Mas, voltando então aqui para a Beatriz, né? Esse texto, por que eu escolhi esse texto para a gente ler depois da Sueli Carneiro? Porque me parece que nesse texto ela faz uma reflexão que eu acho que ela é muito importante, que é para que serve uma teoria? Afinal de contas, por que nós produzimos teoria e para que as teorias servem? Mas eu acho, o que eu queria chamar a atenção, antes da gente chegar nessa pergunta, que é um pressuposto do próprio feminismo negro, não a pergunta, o que eu vou chamar a atenção é pensar que teoria não são só as ideias que estão expressas nos livros ou nos textos escritos. Teorias são formas de explicar a realidade a partir de conceitos chaves que vão dando para a gente possibilidade de compreensão da produção de vida. Então, olhando por essa chave, o rap, o samba, o terreiro, a capoeira são formas de explicação da realidade. Elas produzem explicação teórica e criam categorias, sujeitos de análise. Quem é o sujeito de análise do rap? O MC. É ele que é o cara, o rapper do MC, é o sujeito que está o tempo todo implicando com a realidade e elaborando sobre ela. Então, quando o Mano Brown, né, como um rapper, um escritor, um tradutor da realidade, ele lança a icônica frase preto e dinheiro são palavras rivais, ele está problematizando o acesso a recursos financeiros e a própria forma de produção de recursos em territórios periféricos. Isso é uma tentativa de explicação da realidade. E ele vai trazendo formas de interpretação sobre isso. Como é a coroa onde eu sempre quis pôr, de turbante chofé, uma Madame Nagô. Ele está falando de inserção de recurso financeiro, de valorização de experiência, antes do Black Panthers. Ele está falando de uma Madame de turbante Nagô como uma rainha antes da rainha de Wakanda, bem antes da popularização. Já existia o Wakanda no gibi, mas a popularização é anterior. Quer dizer, ela é posterior a essa música. Quando a gente pensa, por exemplo, no Cartola, poetizando a vida cotidiana, a gente está pensando em produção de realidade sistemática, ele está sistematizando a vida. Preste atenção, querida, embora eu saiba que está resolvida, já anuncia a hora da partida, a vida é um moinho, ela vai te engolir. Né? Ele está falando para a filha dela, você é uma mulher, a filha dele, você é uma mulher, está indo para o mundo não é esse mar de rosas que você acha que é. Se isso não é problematização de gênero e de raça, eu não faço a menor ideia do que isso é. Isso é produção de teoria, mas não dentro de uma estrutura sistemática, eurocêntrica da ideia de conhecimento, que são os livros, as teses, e tem um nome que os teóricos brancos usam, do positivismo, que não é esquema, é um termo matemático, não é equação. Como é que a gente chama as equações de matemática?
Eu Não vou é, lembrar até o final da não aula. é equação mesmo? Equação? Não, não é equação, não é problema. Tem um termo matemático que eles usam, A Deise escreveu sistema. também não é sistema. Que é, na matemática, a definição de um conjunto de ideias ou de conceitos que leva à resolução de um problema. Deixa eu ver se eu acho no Google. Tipo aquele mais, menos, igual a menos, ou menos, mais, igual a Sim, mais, tem um tipo, nome não é, técnico. já falar, não é, é dando aritmética, né? Mas não é isso. Não, conjuntos de conceitos que levam a... Tem um termo técnico para isso, que Tem, é da tá? matemática, mas que as ciências sociais se Usa, apropria né? desse termo. Putz, não é arcabouço teórico. Eu vou lembrar a palavra, a expressão para isso. E aí, pensando nessa ideia, porque essa questão que eu estou trazendo agora, da experiência como lugar de produção de conhecimento e a tentativa de explicação da vida a partir de conceitos ou ideias próprias, que é a definição clássica de teoria, é um exercício que a Beatriz Nascimento faz. É isso que ela está dizendo. Olha, quando a gente olha para uma roda de samba, ou quando a gente olha para o morro, ou para uma escola de samba, ou para um terreiro de candomblé, ou para o orixá dançando dentro de um terreiro, a gente está vendo ali formas de elaboração sobre a vida cotidiana. Porque quando o orixá dança no terreiro, ele está contando uma história. Esse contar histórias é uma forma de explicar a realidade. Por exemplo, Xangô faz fogueira com o osso do mentiroso. Isso é uma explicação da realidade, não minta. Porque se você mentir, o seu osso vai para a fogueira de Xangô. Isso é uma tentativa, ou não é uma tentativa, não. Isso é uma elaboração da realidade, dentro de um sistema próprio de ideias, dentro de uma lógica, de uma hermenêutica, né? De um modelo específico de produção de ideia. O que é a teoria, se não um modelo próprio de explicação de ideias? A partir de categorias e conceitos que o teórico cria, ele vai explicar a realidade a partir das suas ideias. A Beatriz Nascimento que chama atenção para isso. E aí, o que eu estou trazendo para a gente pensar é, para que serve a teoria, então? A teoria que a gente produz dentro da universidade, dentro dessa estrutura rígida, desse modelo de... Está na ponta da língua o termo que eu quero usar. Dentro desse modelo estrutural de conceitos e análises, e categorias, e palavras-chave, e ideias centrais, para que isso serve? Qual é a função do fazer teórico? É essa a problematização que a Beatriz Nascimento faz nesse texto. E aí, eu acho que o que ela traz para a gente de pista é justamente um ponto que, para a antropologia e para a psicanálise, eles são muito caros e que ela propõe dentro da historiografia, que é a relação entre cultura e linguagem. A gente já falou bastante aqui sobre cultura e linguagem, e sobre como essas relações vão sendo construídas. Mas o que ela está chamando a atenção é que a gente olha a cultura fora da chave da linguagem, porque a gente está pensando cultura pelo viés marxista, e a gente está pensando cultura como tudo aquilo que é material. A igrejinha construída lá no estilo barroco, a gente está pensando cultura como os artefatos achados que indicam onde foi Quilombo dos Palmares, a gente está pensando cultura como aquilo que a gente pode ver e tocar. A gente entende que a escola de samba, né, o carnaval é uma manifestação cultural, mas o samba não é visto como uma manifestação cultural. O que a Beatriz está dizendo é que antes de existir a cultura, existe a linguagem. E a linguagem é formada por signos específicos que só fazem sentido dentro daquele jogo cultural. É o que a gente estava falando no momento anterior. Quando a gente pensa em trajetória de pessoas pretas, isso está muito ancorado na vivência individual desse sujeito que se afirma no lugar coletivo. É um jogo de vai e vem. Então, eu sei que tal coisa é coisa de preto, porque eu cresci dentro de um espaço cultural que me deu essa linguagem de que aquele gesto, aquela palavra, aquele cheiro, aquele corpo é coisa de preto. Então, o que a Beatriz está chamando a atenção é a gente precisa olhar a linguagem para poder entender a cultura. E como é que a gente entende a linguagem? Alguém tem uma ideia? Não?
entendendo o que o corpo Você faz. eu ia dizer a partir da oralidade do corpo. A partir daquilo que o corpo faz, eu consigo entender o que aquela linguagem significa e qual é o sentido daquilo na produção material da vida cotidiana. Que é o que Ou você a falou do produção gesto, né? a Você estava relação com o falando gesto. da questão do gesto. Quando a gente pensa, por exemplo, línguas diferentes, idiomas, né, línguas, o inglês e o português, por exemplo, que são bastante diferentes entre si, isso faz muito sentido. Por exemplo, o inglês, pelo menos na minha percepção, ele me parece ser bem mais literal do que o português. A gente tem um uso simbólico das palavras. É muito interessante fazer análise de uma pessoa que fala inglês e uma que fala português. E a psicanálise nos Estados Unidos ela é bem diferente da psicanálise latina, porque nós latinos tendemos a ser muito mais simbólicos do que literais. E o inglês ele tende muito mais a ser literal do que simbólico, porque a forma de produção da compreensão das coisas se dá em lugares diferentes, que tem a ver com o próprio processo historiográfico e cultural desses lugares. Então, tem um vídeo do TikTok de um cara que é... Esses gringos que vêm para cá ficam um tempo, eles ficam fazendo piadas com as expressões no português, do tipo, bolado. A fulano recebeu uma bolada. Nossa, bolado quer dizer muito dinheiro. Nossa, fulano está bolada com ciclano. Nossa, mas fulano recebeu muito dinheiro de ciclano? Como assim? É porque bolado é uma palavra que tem vários usos simbólicos. Pode ser muita grana, pode ser uma pessoa muito nervosa. Também não é sem ter essa equação, é um outro termo técnico. Eu vou lembrar desse termo. Caramba, senão eu vou ter que pegar o Kant ali, porque o Kant que usa esse termo para falar disso, que o Kant era positivista, né? Mas essa relação entre a palavra e aquilo que o corpo expressa é a base da produção da linguagem. Quando a gente pensa em gestos como indicadores da compreensão da linguagem, a gente vai conseguir observar que gestos são enquadrados em lugares específicos. Há gestos que a gente produz aqui no Brasil, que a gente não faz em lugar nenhum mais do mundo, e vice-versa, assim como há gestos típicos da cultura negra que outras culturas não manifestam. Quer ver um exemplo bastante específico de um gesto que ele é tipicamente feito pelo corpo negro e que expressa uma prática negra? A trança nagô, aquela coladinha no couro cabeludo. A gente aprende a fazer a trança porque é uma forma de cuidar do cabelo. Eu sempre uso esse exemplo. E isso é uma prática estética de cuidado corporal negro, que pode ter algum tipo de intencionalidade política ou pode ser só afetiva, de afeto. A minha mãe pode trançar meu cabelo porque é o jeito melhor de cuidar do meu cabelo, sem nenhuma intencionalidade de reivindicar minha identidade negra. Assim como eu posso trançar meu cabelo para afirmar a minha identidade negra. O mesmo gesto, baseado no mesmo corpo, tem duas interpretações diferentes. Uma política e uma afetiva, e pode ser as duas ao mesmo tempo. Posso trançar meu cabelo porque é o jeito mais fácil de cuidar, e ao mesmo tempo, com isso, quero reivindicar uma identidade preta. Quando a gente desloca para a produção gestual, como forma... está gravando. Depois eu vou transcrever isso. Quando a gente desloca a produção gestual para uma espécie de interpretação do que o corpo produz enquanto narrativa, a gente começa a perceber elementos da construção da linguagem e, por consequência, da cultura, que vão criando uma identidade coletiva preta, aí não mais dentro de um repertório branco, mas sim a partir do próprio repertório, a partir da vivência e da experiência produzida pelo sujeito. Então, ao invés de eu pensar o mundo branco como meu referencial de beleza, de estética, de literatura, de afeto, de prazer, eu olho o que o corpo preto tem produzido como memória e como referência. É isso que a Beatriz Nascimento faz ao longo da sua produção teórica. É exatamente esse o lugar que ela está pensando para olhar a narrativa. Porque se a narrativa produzida está baseada dentro de uma ideia branca, porque se a razão é branca, a origem da linguagem é branca, a forma de produção de pensamento é branca, a tendência é a gente tentar enquadrar o corpo dentro dessa lógica, mesmo ele sendo um corpo negro. O máximo que a gente... Por isso o colorismo faz tanto sentido no Brasil. O máximo que a gente puder enquadrar dentro dessa lógica
mais assertivo dentro da razão isso vai ser, ou seja, mais válido isso vai estar, porque vai ter um lugar teórico de reflexão e um lugar prático. Eu olho, eu vejo, logo eu faço a transposição do pensar para o fazer. Quando a gente desloca isso e começa a interpretar ou ler o que o corpo está contando fora dessa lógica, vai ficar deslocado, porque eu estou vendo um repertório corporal que não está no repertório racional. Eu olho, eu vejo e não estabeleço conexão entre as duas coisas. E aí, o que eu faço? Eu coloco isso fora, porque em algum lugar não se encaixa, a peça não encaixa. Então, eu separo e coloco uma coisa fora da realidade. Por isso que cultura negra foi vista durante muito tempo como folclore, não como cultura, nessa chave de cultura como manifestação de produção de humanidade, de vida, de saber. Porque folclore são narrativas fictícias, é o excepcional da vida cotidiana. É tão excepcional que imagina um menino pretinho de uma perna só que chega com assobio quando está de noite. Olha, né? E que corre. Uma pessoa que tem os pés virados para as costas e que para enganar as pessoas, um boto que vira homem, que engravida as mulheres, uma mulher que vira peixe e encanta os homens, é o excepcional da realidade, é aquilo que eu não consigo explicar, eu encaixo no folclore. Quando eu olho essa produção dentro de uma lógica a partir dela mesma, eu começo a entender qual é o jogo de símbolos e significados aonde isso está sobreposto e que narrativas, experiências, histórias isso está contando, isso está trazendo. Acho que um bom exemplo disso é aquela música Meu Lugar, do Arlindo Cruz, que ele fala assim, o meu lugar é caminho de Ogum e Iansã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada lugar, que ele está falando de Madureira. Tem nada a ver com Madureira, nada a ver com Madureira, absolutamente nada a ver. Mas dentro do jogo simbólico da construção poética do samba, ele traz elementos que, quando olhados a partir de quem está dentro de Madureira, faz total sentido. Por quê? Madureira é um dos lugares do Rio de Janeiro que mais tem terreiro. Então, faz todo sentido o enquadre simbólico de que lá é caminho de Ogum e Iansã, porque há muitos terreiros. Um outro enquadre simbólico possível é que Ogum ele é dono do caminho e Iansã é a Senhora dos Ventos. E tem uma grande avenida que corta a Madureira. E venta muito, inclusive. Sim, então, Edgar Romero, né? Quando a gente pensa na mitologia como repertório simbólico e a figura de linguagem que ele constrói e coloca as duas em correspondência, faz total sentido. E qual é o próximo aspecto que isso vai produzir? Uma ideia específica de identidade negra, a partir de um olhar de elementos que estão valorizados ou que fazem sentido dentro da própria dinâmica. Qualquer pessoa preta, num samba, ou até pessoa branca, que escute Meu Lugar, é assim, eu brinco que é o momento de reza coletiva. Todo mundo canta a música quase como se estivesse rezando, né? Com a mão para cima. Olha a gestualidade da louvação, né? Quando a gente vai louvar o Espírito Santo, o que a gente faz? A gente levanta a mão para dar glória a Deus, não é assim, ó? Glória a Deus que a gente faz. Isso é enquadre gestual. Mas que, quando olhado de forma separada, não faz o menor sentido. E aí, o que a gente faz? A gente enquadra num lugar fora da experiência. E, por estar fora da experiência, alienada da própria experiência. Então, não há uma correspondência entre aquele sujeito e aquele produto, aquela linguagem, aquela cultura. Porém, se não houvesse, se o Arlindo não fosse um cara de terreiro, muito dificilmente ele teria o repertório necessário para criar essas músicas. E por que eu uso o Arlindo? Porque o Arlindo é o maior compositor de samba dos últimos 30 anos do Brasil. Todo mundo que fez samba no Brasil nos últimos 30 anos gravou pelo menos uma música do Arlindo. Então, assim, ele é o cara que transita de A a B, do forró ao MPB, do funk ao rock, da escola de samba ao samba de partido alto, do samba meloso ao samba de rádio. Ele é o cara que transita e traz esses repertórios. Quer ver uma outra música dele, que essa ideia de enquadro ela é bem assertiva? Aquela música da Maria Rita, Tá Perdoado, que ela fala assim, perfumei o elevador, perfumei o corredor, tô com o corpo todo bronzeado, nessa onda de calor eu peguei uma cor,
E aí ele vai trazendo ao longo da música elementos da cultura afro-brasileira e, sobretudo, dos terreiros. Então, o ato de perfumar do elevador e do corredor é como se ela estivesse afastando as más energias. Isso é uma prática corporal das pessoas de terreiro. Perfumar, espalhar perfume, jogar água de cheiro. Como é que lava o Bonfim? Jogando água de cheiro para lavar a escadaria do Bonfim, que é um ato litúrgico preto, africano. Uma coisa que está aqui na Bahia, está na música da Maria Rita. É o mesmo elemento simbólico. E esses dois elementos falam da experiência de um homem preto, socializado nessa mesma linguagem. Isso é olhar a experiência por ela mesma, isso é fazer na prática a correspondência entre cultura e linguagem. E aí pensar o que vem desse movimento, que é a política, que é essa intencionalidade, né? Eu chamo isso de racialidade performática, que é performar uma racialidade a partir de uma intencionalidade política. Deixar o cabelo ficar crespo, parar de alisar o cabelo para reivindicar um lugar racial, colocar roupas africanas, usar fio de conta, ler autores negros, se posicionar de forma racializada. Isso é performance racial política. Você parte de um lugar racial com uma intencionalidade política. O que é performance para a antropologia? É contar algo. Nós performamos coisas para dizer coisas. Então, a partir de uma performance, a gente vai contando coisas sobre uma ideia política específica que está enquadrada dentro de uma linguagem produzida na cultura. Olodum, Ileaê, Timbalada, Escola de Samba. Tem um filme, nada a ver com o que a gente está falando, que chama Vizinhos, que é com o Leandro Hassum. Aliás, é divertidíssimo. E aí ele tem um problema, vai morar no interior do Rio, na região dos lagos, chega lá, aquele silêncio, aquela paz, deixa o Rio de Janeiro, bala perdida, e o vizinho dele, de repente, é um bicheiro, dono de escola de samba, que vai todas as férias para lá tirar férias. E, num dado momento, a história vai, vem, super divertida, eles estão escrevendo o enredo do próximo carnaval, e aí o vizinho, bicheiro, chega para o dono da escola, para o presidente da escola, e fala assim, eu quero fazer um samba da minha mãe. E o cara fala assim, não, samba para ganhar, ou fala de preto, ou fala de macumba. Porque é a memória, né, que é produzida. Essa associação, essa identificação afetiva, que é tipo ir num samba e cantar eu tenho um santo poder, que é meu pai, Xangô, Caô, mesmo que não é da macumba, canta. Eu vou botar teu nome na macumba. Essa identificação afetiva com o lugar de ser preto. Tudo Salvador lindo. É muito doido isso, assim. Como a questão racial é forte nos sambas dele, de uma forma muito sutil, que só quem manja do Paranauê sabe do que ele está falando. É muito, muito sutil. Sabe o que eu estou achando interessante? Mamãe está aqui só te ouvindo. E como a gente é carioca e eu cresci em Guadalupe, que é perto de Madureira, é 10, 15 minutos de Madureira. E Madureira é o nosso reduto, porque não só de fazer compra, né, mamãe, mas como ir no Mercadão de Madureira para comprar as coisas para fazer macumba. E aí, para a gente, a música do Arlindo... Então, para mim, é Madureira, assim, né? Talvez você estava falando assim, mas só quem entende, que vai entender, que parecem coisas desconexas. Mas, para mim, assim, Madureira, quando ela começa, é Madureira. Isso é repertório afetivo. Outra. Isso é repertório afetivo. Porque dentro da sua memória, Madureira é um lugar de trânsito, de acesso, de afeto, isso, de experiência, total. de vida. Pé Serrano, Isso é repertório Portela, afetivo. Serrinha. Aquilo ali, para a gente, métier. Métier. É repertório afetivo. É Muito esse o bom. lugar para quando você pensa suas experiências afetivas raciais, você se volta para olhar e você busca ali memórias, mulher preta, mãe de santo, escola de samba, é esse o lugar para onde você se volta para olhar. E a Joana falou uma coisa muito assertiva hoje. A gente não pensa sobre isso publicamente. Não. A gente constrói uma identidade política pública, ser preto, do punho cerrado, da pantera negra, mas esses lugares da nossa experiência, de quem nós somos, de como a gente se construiu como preto, a gente não pensa. Curiosamente, os brancos pensam mais do que a gente, porque o Eduardo Paes tem uma fala muito interessante sobre isso, que ele fala assim, eu cresci entre o bicho, a macumba e o samba.
né? O jogo do bicho, a macumba e o samba. Você quer mais preto do que isso? De fato, né? E é um cara branco da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, assim como a gente empreteceu o Noel Rosa, que era um cara branco, mas que a gente lê ele como um cara preto. E assim como a gente embranqueceu o Machado de Assis, que era um cara preto, e a gente lê ele como um cara branco, porque depende do jogo relacional, de como as coisas... Tipo, não dá para pensar samba e não pensar preto. Isso é uma coisa que está dada na cultura brasileira. Samba é coisa de preto. Porque não tem como fugir, porque o corpo que reproduz a ideia do samba é o corpo preto. Então, o que a gente fez? Todo mundo acha que o Noel Rosa era um cara preto. Não era um cara branco de classe média, que foi pro samba. Porque na época do Noel Rosa, samba era coisa de malandro. Malandro, assim, vagabundo que não trabalhava. Tipo o Cartola, que foi sustentado pela Dona Zica durante anos, até morrer. Porque não trabalhava, não gostava de trabalho, né? Não era chegada no trabalho. O Vinícius de Moraes era um baca, né? O cara, como é que é? Embaixador, não, diplomata, metido a macumbeiro. Isso daí é outra história. Isso daí a gente fala em outra hora, assim. Mas que tem uma contribuição importante para a música no Brasil, mas, enfim, segundo ele, o branco é a alma mais preta do Brasil. Nunca será, né? Da escola do Jorge Amado. Jorge Amado, adoro o Jorge Amado, mas era um integracionista. Da escola do Caetano, o Caetano também é um integracionista. Da escola de uma leva de gente que defendia a integração nacional através da inserção do negro via cultura, na vida social, né, na vida pública ali, mas via cultura. Qual que é a herança que a gente tem hoje disso? A gente olha para a experiência negra pela chave da cultura e tem dificuldade de olhar para a experiência negra pela chave da economia e da inserção do negro via economia, porque a gente entende que, ok, Isas, Mano Brows, ok. Agora, altos executivos, presidente da República, deputados, doutores, aí a gente tem uma certa... coloca ali numa chave menor, né? É ativista, é panfletário, está aqui porque é cota, ou está aqui porque é preta, a gente precisa ter uma presença preta na empresa, ou precisa ter uma presença preta aqui, mas não consegue olhar como um profissional como qualquer outro. Por quê? Essa construção histórica do preto na chave da cultura, do preto na chave do folclore, e não do preto como cultura, como experiência. E como formador, inclusive, de experiência. Porque o Brasil só é o que é por causa dos pretos e dos indígenas, mas muito mais por causa dos pretos. A gente teve muito mais africano no Brasil do que a gente teve branco e indígena. A gente é uma filial da África. A gente é uma filial africana. Nós somos o produto de exportação da África via escravidão. É isso, nós somos essa reinvenção africana. Por fim, mas não por último, ou por último, mas não por fim, porque a gente segue na nossa próxima jornada, vocês nem estão fazendo pergunta, né? Uma das ideias importantes que a Beatriz também traz nesse texto é a relação corpo-território e o seu paralelo, que é a desterritorialização do corpo preto. Tem uma ideia na antropologia indígena que eu gosto bastante, que é a relação entre o que é que faz o indígena? É a terra ou é a experiência indígena? E até que ponto a experiência indígena é criada pela terra? Então, por exemplo, vamos pegar os Xoclen do norte de Santa Catarina. Geneticamente, os indígenas Xoclen são brancos. Eles não têm a pele como a gente associa a população indígena tradicional no nosso imaginário. E os Xoclen são brancos pelo longo processo de embranquecimento da comunidade Xoclen, que eles estão ali, eles são pastores, o tipo de trabalho deles, o tipo de organização da vida cotidiana é o pastoreio de gados e cavalos, e de animais domésticos nesse sentido. E aí uma das discussões que é feita no Estado para o reconhecimento do território Xoclen é o que a gente usa para olhar para esse corpo que se reivindica de uma etnia indígena e dizer que ele é indígena. Ele está fora do território dele porque ele foi expulso pelos pastores europeus, no período dos anos 10, 20, 30 do século passado. Ele não tem o fenótipo tradicional que a gente associa numa versão eurocêntrica ao que seria um corpo indígena. O que faz um Xoclen, então? Como é que a gente olha para aquele corpo e dá para ele uma característica? Porque ele não tem nem o território, a terra tradicional Xoclen,
e ele não tem mais nem um corpo, que seria uma segunda ideia de terra. É a relação entre essas duas coisas que baseia a identificação desse grupo étnico. Ou seja, tradicionalmente, os Xoklen são pastores. Aquele sujeito, e o trabalho nessa perspectiva, que não é diferente da perspectiva africana, ele é a conformação do corpo. Por que filhos de Ogum ou descendentes de Ogum são fisicamente fortes? Porque eles são ferreiros e precisa de força física para malhar o ferro. Por que os filhos de Oxóssi, ou os descendentes de Oxóssi, eles são altos e esguios? Porque eles são caçadores, precisa ter flexibilidade física para correr, né? Distância, você precisa correr da caça, e para se esgueirar no meio da mata para caçar. Então, o território cria o corpo e o corpo afeta o território, de tal forma que você reconhece um território ao olhar para um corpo. Essa é a ideia da Beatriz Nascimento. Eu posso reconhecer a origem, a experiência dessa pessoa, olhando para esse corpo através de elementos desse corpo. Desde a palavra, como fala e o que fala, como, por exemplo, os cariocas. Carioca do subúrbio fala de um jeito, carioca da Zona Sul fala de outro, e só de ouvir falar você sabe a diferença. O baiano do interior da Bahia fala de um jeito, o baiano de Salvador fala de outro, e só de ouvir falar você sabe a diferença. Porque falar, né, vocalidade também é um gesto corporal. E a forma de organização da vida nesses lugares é o que determina essas estruturas, da forma de organização do corpo. Então, o corpo está fortemente atribuído ao território e os dois se constroem. Quando eu desloco o sujeito do seu território, eu tenho um deslocamento da produção da identidade desse sujeito. Porque se eu preciso do território para afirmar o meu corpo, quando eu saio desse território, eu perco um elemento importante. O que a Beatriz Nascimento vai dizer? A população africana ressignificou a ideia de território, deslocando ele do físico para o corporal. O território não é mais a terra, é o próprio corpo negro. Então, os saberes que o próprio corpo negro mantém vivo em si, a cura com ervas, a cura com reza, a cura com benzimento, saber tensar um cabelo, saber fazer um acarajé, saber fazer uma feijoada, ou saber cuidar de plantas, são saberes que falam de um território específico, que não se manifestam mais naquele território, mas sim na forma como o corpo produz o seu espaço e que vai produzindo um novo território, uma nova forma. Então, quando a gente vai em casas do subúrbio do Rio de Janeiro, é muito comum várias plantas. E nos vasos de plantas tem de tudo que você possa imaginar e mais um pouco. É a prática do cuidado da terra, que se não pode acontecer na terra, acontece na sua reinvenção, no seu deslocamento, no vaso. Mas está ali. Você vai no vaso e pega. A igreja evangélica, que supostamente é um embranquecimento da prática religiosa. Porém, contudo, no entanto, se faz cura com a mão na igreja evangélica. Se recebe Espírito Santo na igreja evangélica. As irmãs rodopiam dentro da igreja para receber a graça do Espírito Santo. É uma pombagira disfarçada, né? É uma pombagira que fala em línguas. Mas a manifestação do sagrado continua se dando dentro desses espaços. No campo, quando eu ia para rodas de samba e as pessoas cantavam músicas de samba como uma oração, que é aquilo, né? Em alguns momentos na roda de samba você vê 100 pessoas cantando a mesma música em coro. É um movimento catársico isso, é quase como você entrar numa comunhão coletiva, tipo uma torcida organizada. Quem já foi assistir jogo na torcida organizada sabe do que eu estou falando. De repente, todo mundo começa a pular de um lado para o outro, e quando você vê, você está pulando junto, porque é a experiência coletiva do transe, do corpo. É uma forma de comunhão, né? Essa é a ideia do transe, é comunhar com algo que é sagrado. Então, essa ideia do sagrado como algo coletivo é uma experiência basicamente africana, porque na concepção católica cristã europeia, o sagrado é individual. Você comunga com Deus, você se confessa com o padre. Na experiência africana, o sagrado, e na indígena também, ele é algo coletivo. Para que uma pessoa possa entrar em transe no terreiro, tem que ter no mínimo 3 pessoas. Alguém que canta, alguém que toca e a pessoa. Ninguém entra em transe sozinho, porque de repente Xangô pegar minha cabeça aqui e não tiver ninguém para me desvirar, eu vou ficar o quê? Virada pro resto da vida? Então, você precisa ter alguém
minimamente, né, alguém que toque, alguém que cante e alguém que incorpore, que entre em transe. A mesma coisa a pombagira. Se a Padilha chegar aqui agora, ela vai fazer o quê? Não tem um cigarro para ela fumar, uma cachaça para ela tomar, ninguém para ela conversar, não faz sentido ela vir. Ela precisa de um espaço coletivo. A mesma coisa o samba, a mesma coisa a capoeira, a mesma coisa o próprio processo de socialização africana, negra. A gente só se reconhece preto quando a gente está em espaços coletivos, que a gente pode afirmar a nossa identidade com o outro. É no outro que a gente constrói a nossa identidade. É na outra mulher negra que eu me reconheço mulher negra e afirmo o meu lugar de mulher negra. Porque a nossa forma de produção de corpo e território, ele é coletivo, ele não é individual. Território só faz sentido, por isso que dentro das empresas eles chamam os grupos de afinidade de quilombo, palmares, não é à toa. Quer dizer, as pessoas não percebem, mas simbolicamente falando, é a manifestação dessa ideia da linguagem encarnada no nosso repertório ancestral de que nós somos sujeitos coletivos, né? Esses nomes ressignificados nesses territórios é essa afirmação coletiva. E em algumas empresas, eu diria até que há um afetamento, não só da narrativa, mas da forma mesmo das disputas de produção interna, de organização do trabalho, de reconhecimento dos espaços. Só que as empresas não se ligam nisso, porque eles não manjam do Paranauê, né? Os gestores de recursos humanos, gestão de pessoas, os líderes não têm essa formação para perceber esse afetamento. Mas ele está dado, ele está ali o tempo todo sendo construído, porque faz parte da forma como a gente se produz enquanto sujeito. E aí, a Beatriz Nascimento vai dizer que o processo de colonização foi uma tentativa de desterritorializar a experiência preta o tempo inteiro. Deslocar de África e trazer para as Américas, batizar na Igreja Católica, mudar o nome para o nome católico, os rituais de esquecimento que foram feitos, o desvinculamento familiar, a miscigenação étnica, são tentativas de desterritorializar. Só que o que eles não contavam é que o corpo, na experiência africana, é uma extensão do território. Ele não é algo separado do território. Quando você desloca o corpo, você desloca o território, porque só existe aquele corpo porque existe um território. Então, todo o saber do território continua no corpo. O ponto é que eu acho que, ao longo da história, a gente perdeu um pouco essa intencionalidade disso. Mas isso ainda continua existindo. Porque isso ainda faz parte da nossa forma inconsciente, da nossa ionene, né? Por isso o nome ionene. Da nossa forma inconsciente de produção de vida, do lugar onde a nossa memória ancestral está presa e se manifesta na vida cotidiana. E é isso, falei pra caramba, né? Falei 2 horas. Lá vai Mas, ter Jaque, a Beatriz fala dessa desterritorialização no Ori, no filme, né? Até tem, não sei se é o texto ou se é o filme, que agora estou meio perdida. Me lembro dessa parte que ela fala, mas assim, eu acredito que eu vi o filme antes de te conhecer, né? Antes de conhecer seu trabalho e tal. Mas quando eu vi pela segunda vez a partir da sua aula, isso deu uma certa extensão assim do entendimento. Mas hoje, da forma como você apresentou a Beatriz sobre essa questão da linguagem, a cultura, e essa questão do corpo, que um não está desvinculado ao outro, só existe porque o outro existe, né? Aí é outra dimensão que você tem. E eu também já conversei com outras pessoas que gostam da Beatriz Nascimento, elas falam a mesma coisa, assim, Beatriz não é uma leitura fácil, assim, você leu Beatriz, a poesia da Beatriz é linda. Não é assim, gente. Não dá para... um conjunto de ideias ali, né? Muito específico. Exato. Agora, eu acho foi isso que eu senti. Para a gente acho que encerrar hoje e ficar no gostinho da grada para a semana que vem, acho que semana que vem é a grada. É ela mesma. Memória acho que a grande sacada da Beatriz é que a grada é uma mulher socializada na Europa, né? Então, a fala é uma unidade muito importante na experiência europeia. No Brasil, o processo de silenciamento do racismo fez com que a gente tivesse que produzir outras formas de fala que não a vocalidade.
né, o som, essa tribuna pública que é a fala. Esse é um lugar que para nós foi negado. A figura da Anastácia, ou é a Dandara que usa máscara? Anastácia. A figura da Anastácia era uma figura bastante emblemática desse lugar do nosso silenciamento e que foi produzindo outras possibilidades de narrativa, de contação de memória, de compartilhamento de experiência, talvez deslocado da fala e encarnado no corpo, e que vai, através dos gestos, contando essas memórias e produzindo esses territórios deslocados, que são, cada corpo preto é um território que, quando articulado com outros corpos pretos, produz uma ideia de território e uma possibilidade de reinvenção. Mas a Beatriz, ela vai dizer que daí que veio a ideia de Ionene. Ionene é um conceito banto, Ori é um conceito iorubá. Mas é daí que vem dessa possibilidade da Beatriz que eu pensei a plataforma Ionene de formação em psicanálise. A Beatriz vai dizer que toda a possibilidade de produção material do sujeito, na verdade não é a Beatriz, é o pensamento iorubá quem vai dizer isso, que diz isso, está na Ori. A Ori seria esse lugar de deslocamento, aonde essa memória ancestral não morre. Ela está sempre ali presa e ela é recontada através dos gestos cotidianos. Minha avó, feitíssima no santo, mas hoje em dia evangélica até o último fio de cabelo, mãe da minha mãe, veio da Bahia, feita no santo, de uma família de mulheres macumbeiras, terrivelmente macumbeiras, as mulheres da família da minha avó, mas tudo evangélico hoje em dia, ainda mantém alguns saberes físicos muito específicos do terreiro. Por exemplo, a questão no terreiro, cantando, você evoca essa memória ancestral, porque o canto é uma reza. Então, a minha avó não gosta que se cante música de macumba perto dela, para não evocar a memória, porque essa memória não se perde. Então, e o medo que a minha avó tem da gente estar cantando uma musiquinha de macumba e, de repente, o orixá chegar? Então, perto dela não se canta. A minha avó não toma banho de folha por nada, e nem chá ela toma, porque a folha é um dos axés que se evoca essa memória ancestral que não se perde. O que ela está é adormecida. Então, vai que o orixá chega e pega ela, e aí como é que faz, né? Então, ela não gosta. Samba, para ela, é música de macumba. Daí, no meu aniversário, a gente fez samba, ela veio, e aí minha mãe falou para ela assim, mas você não quer subir e dormir? Ela falou, não, quero ficar aqui. E todo mundo ficou meio que se olhando, assim, que milagre é essa que a véia quer ficar no samba? Porque para ela, assim, a sonoridade é muito próxima, né? O samba da música de terreiro. Então, tem essa coisa da memória que está adormecida. Por isso que no terreiro, antes da gente fazer qualquer coisa para o orixá, primeiro a gente faz para Ori, para ativar a memória ancestral da Ori, para que seja possível essa conexão ancestral de forma consciente. Inconscientemente, nós estamos o tempo inteiro conectados com a nossa ancestralidade, porque está dentro de nós, o território que se desloca, né? Está dentro de quem nós somos. Mas o processo de iniciação e os rituais que se faz para Ori são processos conscientes de conexão. O que é a Ionene? A Ionene são os rituais através da racionalidade falada, que é a análise de conexão com a nossa ancestralidade, com a nossa individualidade, com quem nós somos. Esse é o processo da Ionene. Esse movimento, né, de fazer análise é fazer Ionene. Ou, como diriam os iorubás, fazer Sankofa. Essa produção a partir da fala de uma conexão com essa ideia de um acesso de uma memória ancestral, que é essa produção do reconhecimento da subjetividade. O que a análise faz? Ela possibilita que o sujeito construa a sua individualidade, que ele ressignifique a si, que ele elabore teoria de si. O que a Ionene propõe, né? Que é a forma como eu trabalho na minha clínica? É que cada pessoa preta possa ressignificar a sua própria história a partir dos seus marcadores. Eu me lembro, para encerrar mesmo, assim, de como esse negócio da falha é um negócio tão potente e assustador. Uma das minhas clientes, logo no começo, quando a gente começou a fazer as sessões, a gente estava ali retomando memórias sobre... Porque daí ela chegou falando assim, eu trabalho numa empresa que me contrataram porque eu sou preta, mas eu tenho muita dificuldade de me colocar como preta, porque eu não me vejo como essa mulher preta que se imagina.
O que é a mulher preta que se imagina? Eu perguntei para ela. Ah, uma mulher que sofreu violência, uma mulher que foi abandonada, uma mulher sozinha, e eu sou casada, tenho filho, família e tal. Então, eu não passei por isso. Meus pais são amorosos, passei racismo, mas nada que eu consiga olhar e dizer, ok, eu sofri a vida inteira. Tudo bem, segura aí. Achei super curioso, mas segue sessão, vamos trabalhando. E aí ela contou, chegou no cabelo, sempre chega no cabelo, e aí ela disse assim, eu comecei a trançar meu cabelo aos 18 anos. E eu me lembro bem a primeira vez que eu trançei meu cabelo. Eu alisava meu cabelo, e um dia eu estava no trabalho, e uma colega, ela morava na Baixada Fluminense, e trabalhava no centro do Rio, e uma colega disse para ela assim, por que você não trança seu cabelo? Uma colega negra. E ela falou assim, ah, não sei, porque eu nunca me imaginei com o cabelo trançado. E aí essa colega disse para ela assim, olha, é melhor você trançar seu cabelo, que vai te dar um aspecto mais limpo do que o seu cabelo alisado igual as neguinhas do morro. E aí ela, nesse momento, ela se sentiu extremamente fragilizada, porque a visão que ela tinha das neguinhas do morro eram mulheres semi-analfabetas, ela estava terminando a faculdade, eram mulheres de traficante, que era o oposto dela. E ela disse que desse dia em diante, ela não parou de trançar o cabelo, porque ela não queria parecer uma neguinha de favela, uma neguinha do morro. Isso é enquadro racial, total, completo e absoluto. Quando ela trouxe isso na sessão, ela disse assim, nossa, eu nunca tinha falado isso em voz alta. Aí eu perguntei para ela, qual é a sensação de falar isso em voz alta? Ela disse assim, assustadora, porque pela primeira vez eu estou olhando para mim como uma mulher negra. E agora eu entendo por que eu fugi de me ver como uma mulher negra, pelo comparativo com o oposto do que ela cresceu ouvindo em casa. Não seja uma neguinha de favela. Cuidado com quem você namora, cuidado onde é que você vai. Olha essa roupa, olha esse cabelo. E aí, olha que doido isso, né? Esse parâmetro. E provavelmente os pais dela estavam defendendo ela do racismo, porque eles achavam que quanto mais próxima ela performasse dentro do mundo branco, mais bem-sucedida ela ia ser. Isso passa pelo alisamento do cabelo, isso passa pelos namorados, isso passa pelos amigos, pelas roupas, pelo jeito que fala, né? Essa ideia da performance racial. Por outro lado, em contrapartida, ela criou uma identidade racial negativa. Então, tudo que tem a ver com ser preto, para ela é motivo de profunda angústia. E olha que maluco, ela foi contratada para uma vaga que ela queria muito e ela não consegue reconhecer que foi pela competência. Ela reconhece que foi único exclusivamente porque ela é negra. Se ser negra não é bom, como é que esse emprego vai ser bom para mim? Porque eu não estou aqui porque eu sou formada, porque eu fiz pós, porque eu falo inglês, porque eu tenho anos de experiência. Eu estou aqui só porque eu sou negra. Mas, poxa vida, ao longo da vida eu ouvi que ser negra é uma coisa ruim. Não seja negra, alise esse cabelo, olha a roupa que você usa. É um deslocamento do deslocamento, né? Ela foi a vida inteira convidada a não ser negra, de repente ela é colocada num lugar só porque ela é negra, mas ela tem dificuldade de se ver efetivamente como negra. E aí o que é que o sujeito faz? Entra em angústia, tem depressão, ansiedade, dificuldade de socializar, se sente inapto no trabalho, tem um processo sistemático de autocobrança, de se sentir fracassado, e aí começa a achar que o problema é ele. Assim, o problema sou eu, né? Porque o branco é medíocre, o branco é mediano, o branco não faz um terço do que eu faço, e mesmo eu fazendo tudo que eu faço, eu não consigo ter satisfação igual o branco. Tipo, final de semana, ao invés dela curtir o final de semana, ela trabalha exaustivamente, porque ela sente que o tempo todo falta alguma coisa. Falta brancura, óbvio que é o que falta, mas a brancura é um ideal. Enfim, esses são os caminhos da fala, e que estão, quando conectadas a uma ideia positiva de um lugar de racialidade, ganham um outro significado, pode ser um lugar de fortaleza. Totalmente ser uma neguinha poderia ser para ela um lugar de fortaleza. Ela falou para mim assim, eu odeio aquela música do Caetano que ele fala, eu sou neguinha. Por causa dessa imagem da colega de trabalho falando para ela que o cabelo liso parecia as neguinhas do morro, né? A neguinha, a ideia de neguinha. Uma palavra, para mim, afetiva. Talvez para outras mulheres pretas também. A minha tia me chama de neguinha até hoje. Para mim é afeto. Para essa pessoa, para essa mulher negra, é uma palavra de sinônimo de violência emocional, violência racial, né? Porque tem um enquadro por trás.
Mas é isso que eu falei, 2 horas e lá vai cacetada. Hoje não vou guardar tudo que eu tenho para falar para a próxima. Então, Boa saída. Boa saída. Alguém tem algo a a dizer? grada vai ser só um pedaço que eu estava lendo aqui não vai ser o livro todo, vai ser só um pedaço, né? Eu estava lendo o seu e-mail. Tá. Não, o livro eu tenho. Eu acho que eu tenho até por sua causa, por alguma aula sua. Racismo genderizado. Isso. Aí já está em mãos. Pronto. Menos mal. Mas vale lembrar que semana que vem rola a dobradinha de novo, e aí a gente Rola? vai fazer a grada, rola, e depois a gente vai fazer a Oyonquê. Ah, tá. Vai fazer as duas, né? Eu tenho que dar uma confirmadinha, porque a professora é meia pai bola, como diria minha mãe, mas eu acho que é isso. Eu confirmo ali, peço para a Tati confirmar ali no grupo, que a Tati que é o cérebro da operação. É ela que organiza o rolê. Tá certo. Alguma pergunta, dúvidas, angústias, críticas, sugestões? Não, eu saio daqui com muitas reflexões. Desculpa, Vivi, fala. Não. Eu ia falar a mesma coisa. Eu fiquei pensando em algumas coisinhas, mas como eu quero terminar de ler o que eu não acabei, a gente pode fazer umas provocações, né? Até a próxima no grupo, assim, de algumas coisinhas. Pode. Então eu vou fazer isso. Pronto. É isso, eu estou no meio. Bom, a Beatriz eu não conheço muito ainda, estou entrando em contato com o pensamento dela agora, então eu nem consegui ler o livro ou o artigo, né, que está lá disponível. Então eu preciso terminar o da. Eu ainda estou nisso, terminar o da Sueli para depois entrar na Beatriz. Mas a gente vai voltar para a Beatriz, eu acho, num outro capítulo. Então, a gente vai revisitar essa ideia. Mas essa ideia o fluxo dos textos é isso. É um pouco do que a Grada vai falar quando ela vai pensar sobre a ideia de produção de racismo dentro da cultura alemã. Porque a pesquisa dela, que também é a tese da Grada, Memórias da Plantação, ela fez com mulheres negras alemãs, ou na Alemanha, ou foi em Portugal? Não, ela fez na Alemanha. Ela Na fez em Alemanha. Berlim, porque ela foi a Alemanha. Ela começa o livro problematizando a questão da língua. Como a língua ela é um entrave mesmo para produzir pensamento e tal. Então, tá conectado nesse lugar, né? A gente vai vindo assim pensando para ir construindo uma ideia de um horizonte ali para cada uma de nós dar o seu sentido para essa produção teórica. Então, vale a pena ler a Beatriz para, na sequência, a gente seguir com a Grada. Sim, a Grada eu conheço, que eu já li a obra dela, né, de cabo a rabo, então eu tenho que resgatar as anotações para lembrar da questão central que ela traz, né? Só para eu me situar, esse texto da Beatriz, que é Por um Novo Território, ele está no Eu Sou Atlântica, do Alex Hatz? Não, né? Ele está naquele livro organizado, esse aqui, ó. Porque eu já cacei. Eu falei, não, mas não tá, porque do Alex Hatz tem lá na plataforma. Ele está disponível na plataforma. Ele está nesse livro aqui, ó. Ok. Não, gente, isso aqui é da Lélia Gonzalez, desculpa. Não, só se ele fosse... Eu pensei que ele fosse um organizado. Eu errei a autora. Peraí que eu vou achar a Beatriz. Gente, cadê a Beatriz? Estava aqui? Nem pegou a minha Beatriz. Esse aqui, ó. Cadê? Aqui. Esse aqui, ó. Esse livro é impossível comprar hoje em dia. Ele não tem condição. Ele está fora de... não tem... Eu já tentei, ele tem lá na plataforma. Meses. Sim, mas o texto está disponível na plataforma. Eu não sei se o livro inteiro ou se eu escaneei só o texto. Mas pelo menos o texto, né? Aí eu vou acessar. Porque agora com o iPad, agora eu estou enxergando, tá? Olha! Estou lendo. Não, é que esse negócio não dá. Você deu uma olhada no estante virtual? Se no estante virtual tem? Não, a estante virtual, inclusive, é uma fortuna. O único cara que eu encontrei, virou obra de arte. As livrarias pretas, a Catuca, a Africanidade, deu uma olhada também? Não olhei. Então, talvez nas livrarias pretas, a Laroyer, a Catuca, e tem uma outra, que é a Africanidades, que é até aqui de São Paulo. E a dona, a Kate, a bibliotecária, inclusive foi aluna nossa no Digege. Talvez ela tenha ainda. Mas esse aqui eu comprei, tipo assim, logo que foi lançado pelo coletivo que fez.
Porém, contudo, no entanto, todos os textos desse livro estão disponíveis no arquivo Beatriz Nascimento do Museu, do Arquivo Nacional. Então, tudo que está aqui está lá. E é de consulta pública. Pois é. Ah, pronto. Morreu. Tá Tem um certo. arquivo só sobre ela. Já que você tinha comentado na aula anterior sobre uma referência de uma pessoa que, dentro da administração, pesquisava sobre dentro das estruturas organizacionais. Se você lembrar, você coloca lá no chat para gente? Heronildes, né? Lembro. Peraí, que eu Heronildes. vou falar aqui agora, porque eu estava falando hoje com um professor do meu programa lá na UFSC, que ele me perguntou desse cara. Eu falei, aqui, ó, Ironildes Rodrigues. Heronildes, com H? Rodrigues. Não, com I. Ironides Rodrigues. Ótimo. Então, mas espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Aonde tem algumas coisas dele é no Instituto Brasileiro de Cultura, o IBC da USP, e no IPAfro, da Elisa Larquim, porque ele era parceiro do Abdias, que eu não sei se vocês sabem, momento fofoca, o Guerreiro Ramos, que era parceiro do Abdias, tretaram os dois e se separaram. Eles fundaram o Teatro Experimental do Negro, aí rolou uma treta, o Guerreiro Ramos, que é um cara também da administração, que vale a pena se você quiser ler, Joana. Tem muita coisa legal do Guerreiro Ramos, e aí você vai achar muita coisa na UFSC, porque ele criou o programa de administração, o departamento de administração da UFSC. Calma, mãe, eu estou terminando a aula. E aí o Ironildes ficou com o Abdias e eles ficaram amiguinhos. Então, muito do que ficou do legado intelectual dele, a Larquim colocou lá no IPAfro, que é o instituto que ela criou para fazer a gestão da obra do Abdias. E aí eu tenho um texto aqui de uma pesquisadora apresentando o pensamento dele. Ele era um pan-africanista. Vou baixar aqui, que eu vou compartilhar no grupo para vocês. Mas aí, coisas mais profundas, você teria que dar uma pesquisada em fontes mais específicas. Ou na USP, ou na UFSC, ou no IPAfro. Ou nos três. Tá. É isso? É isso, né? É tudo então, e mais alguma coisa. A gente continua. Eu não tenho certeza se semana que vem é 2 aulas ou uma. Você não tinha comentado. Eu pensei que fosse só da grada. Eu estou aqui olhando os seus e-mails aqui. Eu vou perguntar para a Tati que organiza o rolê. Se um dia a Tati falar assim, já que acabou, estou indo embora, eu vou chorar 10 mil anos. É esse da buceta que habito, né? Da grada quilomba. Quantas aulas ainda faltam na Nintendo? Ela vai falar, cara, mas de novo. Por que está dia 20? Por que está dia 20? Então, porque eu acho que eu tinha marcado aulas dobradas para a gente não fazer 2 aulas. Entendi. Só que dia 20, que no caso é quarta-feira, não é quinta, eu acho que tem aula da Ionene. Eu não sei, gente, de verdade. Quem sabe mesmo é a Tati. Tá bom. Vou perguntar para minha gatinha maravilhosa. Tá certo. Onde nós estamos na vida, que aí ela dá uma atualizada na gente. Mas se eu não me engano, a gente falou na semana passada, ficou 2, 2 e 2, e aí morria dia 31. Para a gente não estender até novembro. É isso mesmo, porque acho que só faltam 8 aulas para a gente acabar. Não, acho que faltam 4. Não sei, gente, eu vou pedir para ela botar lá no grupo. Vou compartilhar o texto aqui. E é isso, a gente se vê então segunda-feira. 1 aula, 2 aulas, 3 aulas. Segunda-feira a gente se vê para seguir a nossa jornada. Tá legal. Dúvidas, angústias, críticas existenciais, por favor, escrevam lá no grupo que a gente vai tentando se resolver. Beijo, boa semana. Que Exu traga boa resposta. Sim. Laroie, glória, Exu. Amém.